Olá, boa noite para você. Começa mais uma entrevista coletiva aqui na tela da Band Amazonas. Eu sou Flávia Moura e quem divide a bancada hoje aqui comigo é o repórter da casa, Luiz Henrique Almeida. Luiz, seja muito bem-vindo aqui à entrevista coletiva. E o nosso entrevistado de hoje, deputado estadual Abdala Frache. Muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui da entrevista coletiva e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de participar. Deputado, é o seguinte, o senhor começou sua carreira política em 2002. De lá para cá, como é que o senhor pode descrever a sua trajetória? Bom, na realidade a gente começou, foi a nossa primeira tentativa, em 2002. Continuamos tentando até 2010, quando conseguimos a nossa primeira vitória. De lá para cá eu já estou no meu terceiro mandato como deputado estadual e tentando achar soluções para as dificuldades e necessidades do nosso estado, da nossa população, e eu acredito que a gente tem feito um trabalho importante para a população do nosso estado, tendo em vista que a gente já está no nosso terceiro mandato, sempre enveredando por essa área do empreendedorismo, do apoio ao esporte, à micro e pequena empresa, ao empreendedor, as pessoas que podem ter a capacidade de gerar emprego e renda dentro do nosso Amazonas. Isso é importante para que o nosso estado cresça cada vez mais do ponto de vista econômico. Então, um pouco tendo em vista que a minha formação é essa, eu sou um economista, então a gente sempre tenta olhar a política por esse lado do retorno social que a área econômica pode dar. Agora, se o senhor pudesse fazer uma análise de produtividade da Assembleia Legislativa do Amazonas, não é a sua produtividade, mas assim como um todo, do parlamento, como é que o senhor avaliaria? Bom, na realidade a gente tem lá várias matizes de deputados e deputadas que atuam em vários nichos, nós temos deputados médicos, deputados engenheiros, deputados policiais, administradores, economistas como eu, advogados. Eu acredito que cada um, dentro da sua possibilidade, tem procurado desempenhar um papel da melhor maneira possível. Hoje nós estamos lá com a presidência do deputado Roberto Cidade, que também não tem economizado esforços no sentido de criar as oportunidades para que os 24 deputados e deputadas que hoje estão na Assembleia Legislativa possam desenvolver o seu papel da melhor maneira possível. Então, acredito que o desempenho é bom, é um desempenho que, dentro das dificuldades que o nosso Estado tem, principalmente na área de logística, de transporte, você pode poder chegar cada vez mais longe da nossa capital e perceber as necessidades e as dificuldades da população. Dentro dessa situação, eu acredito que o desempenho da Assembleia tem sido muito bom. O senhor acha que a população consegue acompanhar essas atividades ou ainda, embora tenhamos aí mídias digitais, redes sociais, enfim, a população ainda se sinta um pouco distante, um pouco separada assim do poder político? O que o senhor acha? Hoje muito mais, Quando a gente iniciou lá em 2010, nosso primeiro mandato, a gente ainda não tinha todo esse tamanho de mídias sociais, as telecomunicações não eram tão aprimoradas, principalmente em relação ao interior do nosso estado, e hoje não, hoje existe esse acompanhamento diário, direto, as cobranças são feitas, a população cobra os seus representantes de maneira muito mais firme, muito mais rápida, e isso faz com que também a gente procure cada vez mais conseguir soluções para que a população possa se sentir muito bem representada por toda a Assembleia que está aí hoje. Quando a gente fala de política, não sei se o Luiz, que é novo, vai concordar comigo, mas quando a gente fala de política, a gente entende assim, porque quando eu me tornar, por exemplo, um deputado, um vereador, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar nisso, eu vou me empenhar naquilo. Parece que de fora as coisas são muito bem mais fáceis, Mas quando entra, o senhor acha que o buraco é um pouco mais embaixo? Bom, eu tive uma preocupação sempre, desde o início da minha carreira política, de não colocar na cabeça das pessoas, da população, situações ou ideias que eu não pudesse resolver realmente. Eu costumo dizer sempre que a pessoa que pode chegar numa comunidade, no município, no nosso estado, e dizer para a população, eu vou resolver, são 3 pessoas.
o prefeito do município, o governador do estado ou o presidente da república. Essas três pessoas, eles têm o poder de assinar o cheque, de dar ordem para fazer. O deputado, o senador, o vereador, ele pode ser o elo de ligação entre a população e essas pessoas. Então, eu sempre tive esse cuidado de nunca dizer que eu faria. Eu sempre digo para as pessoas que conversam comigo, com as suas demandas, que nós vamos encaminhá-las e pedir para que as pessoas que têm esse poder de realmente resolver a questão possam fazê-lo. Essa é uma preocupação que eu sempre tive desde o início da minha carreira. Deputado, agora pegando um pouco mais para o lado da pandemia, isso é fato que todos nós fomos afetados, né? Mas eu gostaria de saber do senhor, né? Como é que foi o seu trabalho, quais as dificuldades que o senhor deve ter enfrentado desde o início da pandemia, né? Afinal, a gente estava conversando há pouco aqui nos bastidores que um deputado viaja, né, pelo estado do Amazonas diariamente ou semanalmente para entender melhor de fato e se aproximar da população, né? Mas quais foram as suas maiores dificuldades durante esse período, né, de estar próximo ali das pessoas? Como que vocês trabalharam? Bom, na realidade, o ano de 2020 é um ano que a maioria da população mundial quer arriscar da sua existência, né? Então, foi um ano tremendamente difícil, complicado. A gente pouco pôde se locomover para o interior do estado. No meu caso específico, que sou um deputado muito voltado para as demandas do interior do Amazonas, foi um ano muito difícil, porque realmente a gente não pôde ir, não pôde comparecer, e isso criou uma dificuldade muito grande de relacionamento nosso com o nosso eleitor, com a população em si. Mas isso no ano de 2021 já começou a mudar paulatinamente, cada dia que passa, cada mês que passa, graças a essa muito bem implantada política de vacinação, de imunização que tem sido feita não só no estado do Amazonas, como na nossa capital de Manaus também. Graças a esse plano nacional de imunização que tem sido muito bem elaborado e colocado em prática aqui no nosso estado, a gente consegue, cada dia que passa, cada mês que passa, diminuir mais esses índices em relação ao Covid, e isso faz com que a vida da gente realmente possa voltar ao normal. Claro que com perdas inestimáveis, tenho certeza que você, que a Flávia, perdeu gente muito próxima. Eu, infelizmente, em fevereiro deste ano, perdi a minha mãe, que, apesar da idade avançada, 89 anos, mas não tinha uma dor de cabeça, era uma pessoa extremamente saudável, mas, infelizmente, o Covid achou e a gente não teve como fazer muita coisa. E a gente sabe que isso é uma situação que reverbera na maioria da população. Então, eu acredito que com a graça de Deus e com a força muito grande que as pessoas envolvidas na área da saúde do nosso estado e da nossa capital fazem com que a gente tenha uma esperança de que rapidamente a vida da gente possa voltar ao normal. Verdade. Agora, deputado, já que o Luiz perguntou sobre a pandemia, não tem como eu deixar de perguntar. Como é que é ser o esposo da secretária de saúde? Bom, a secretária de saúde, doutora Chádia Frasch, né, que é minha esposa há 28 anos já, com mais 5 de namoro aí, nós estamos falando em 33 anos de um relacionamento. Como pessoa, é uma pessoa maravilhosa, uma mãe exemplar. Nós temos 3 filhas lindas, 2 vão se formar médicas agora no final do ano, uma começou agora uma faculdade de marketing. E eu tenho certeza absoluta que esse entrelaçamento que aconteceu há 33 anos atrás foi muito importante para a minha vida, porque sem ela ao meu lado a gente não teria constituído essa família maravilhosa que a gente tem. E do ponto de vista profissional, eu deixo que as pessoas analisem. Eu tenho certeza absoluta que o trabalho que ela está desempenhando na Secretaria Municipal de Saúde é um trabalho a contento, a preocupação dela é diária. A formação dela, ela é médica, mas a formação dela é exatamente em saúde básica, que é o que preconiza a atuação da Prefeitura Municipal de Manaus. E eu tenho certeza que ela tem desempenhado isso da melhor maneira possível, mesmo com todas as dificuldades inerentes a uma questão como essa. Ela tem sido, eu diria que as pessoas que trabalham na Sensa, né, são sensacionais, né? E eles têm realmente feito isso de janeiro para cá, com essa história da imunização, são verdadeiros guerreiros, as pessoas que estão lá, vacinadores,
programadores e todas as pessoas que funcionam, que trabalham na área de saúde, tanto do Estado como do município, mas como a gente está aqui em Manaus vivendo isso muito de perto, eu costumo dizer que eu estou fazendo um curso acelerado de imunização, porque toda vez que ela chega em casa à noite, ela ainda quer discutir comigo o dia a dia dela, a rotina do dia, o que aconteceu, né, em relação a essa questão da vacinação, e eu, como não entendo bolufa disso, né? Já tomou as 2 doses, deputada? Já tomei as 2 Boa. doses, graças a Deus, estamos aí com o nosso ciclo de imunização completo. E eu acho que ela realmente é uma pessoa diferenciada enquanto ser humano e profissionalmente falando, tenho certeza absoluta que as pessoas cada vez mais perceberão que ela é uma médica que vai tentar fazer muita coisa pela saúde da nossa cidade. Mas será que ela vai puxar a sua orelha porque o senhor está dando entrevista sem máscara? Não, ela já me disse que qualquer entrevista que eu aparecesse sem máscara, em casa a gente ia Olha conversar. aí. Mas como aqui a aglomeração está muito pequena, né? Eu acho que eu vou... Não há nem aglomeração, eu acho. Exatamente. É verdade. Eu vou tentar esse álibi, né? Que só tinham 3 aqui no estúdio, né? Ah, muito legal, muito, muito bonitas as suas palavras. É bem legal a gente ouvir um pouco mais essa fala diferenciada, porque a gente vê assim, poxa, é um deputado estadual, lida com problemas, lida com demandas, lida com polêmicas. Aliás, só gosta de polêmica? Como todo mundo, né? Como todo mundo. Para dar um tempero Claro. aqui na nossa entrevista, brincadeira. Mas o que eu ia perguntar do senhor é que, já que o Luiz falou sobre a questão da pandemia, como é que funcionou, como ainda funciona, aquele seu projeto de lei sobre educação empreendedora, né? A gente sabe que no momento da pandemia muitas pessoas ficaram com interrogação na cabeça, né? Como é que eu vou sair de casa para trabalhar quando as pessoas falam que tem que ficar em casa? Como é que eu posso ter um plano B, um plano Z para eu não passar fome, nem os meus filhos? Então, como é que funciona, o deputado, a educação empreendedora? Bom, como eu disse para vocês no início da entrevista, eu sou economista. E toda a minha turma de faculdade, a gente teve uma ligação muito grande com o SEBRAE, né? Antigamente, na época que a gente fez faculdade, ainda era o SEAG, né? E de lá depois se tornou SEBRAE, a gente usava muito a biblioteca daquele órgão. E sempre essa história do empreendedorismo ficou muito incutido na nossa mente. E esse foi o primeiro projeto que eu dei entrada ainda no ano de 2011, para vocês perceberem qual é a dificuldade que tem para a gente colocar as coisas em prática, às vezes na política, as pessoas não entendem, querem uma rapidez exacerbada para as coisas. Eu dei entrada nesse projeto em 2011, ele foi aprovado em 2012 e consiste em que a Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, no último ano do ensino médio de todas as escolas, ela promova esse projeto que é a educação empreendedora, ou seja, existe uma matéria de educação empreendedora para que os alunos lá com seus 17, 18 anos, que tenham um espírito empreendedor dentro de si, possam ter o primeiro contato, como você cria uma empresa, como você administra uma empresa, como você faz para que possa criar um projeto econômico para a sua comunidade, ainda que seja um projeto incipiente, inicial, pequeno, mas que pode gerar frutos importantes. E isso foi feito em 2012, esse projeto foi aprovado, foi sancionado, e nessa história já se transcorreram 8 anos. Nossa. E agora, graças a Deus, a SEDUC começou a implantar isso na sua grade curricular, e isso me deixa muito feliz e satisfeito, porque ainda que no Brasil a quantidade de novas empresas que surjam por ano seja enorme, infelizmente a quantidade de novas empresas que sucumbem durante esse mesmo ano é muito grande. Então, qualquer aporte de conhecimento que a gente possa fazer para que a pessoa empreendedora ou empreendedor consiga chegar ao final desse ano, do seu primeiro ano de vida vivo, né, digamos assim, comercialmente falando, é importante. Eu tenho certeza que esse trabalho que vai ser feito com a SEDUC e com o SEBRAE trará resultados altamente positivos aí para toda essa juventude que está entrando agora no mercado de trabalho. Vamos falar de esporte, deputado? Vamos lá. Vamos falar de esporte depois do intervalo? Com certeza. A gente vai para o intervalo rapidinho, é pequeno, e a gente volta já já.
Entrevista coletiva de volta aqui na tela da Band Amazonas. O nosso entrevistado desta edição é o deputado estadual Abdala Frache, economista, já conversou aqui com a gente sobre uma avaliação da Assembleia Legislativa, sobre a questão da produtividade também. E agora a gente conversa sobre esporte. Quem faz o questionamento? Luiz. Obrigado, Flávia. Deputado, o senhor é o presidente, né, da Comissão de Esporte e Lazer da Assembleia Legislativa do Amazonas. No primeiro bloco, a gente conversou sobre essas dificuldades de você chegar no interior para entender melhor, de fato, a realidade das pessoas em relação ao esporte. Como que tem sido o trabalho do senhor para que o esporte realmente possa vir a ser disseminado no Estado? Bom, na realidade, ano passado a gente não pôde fazer absolutamente nada devido à questão da pandemia, mas no ano de 2021 a gente já começou a minimamente atuar dentro dessa área. É uma área importante, é uma área que direciona a população jovem para um caminho correto a seguir. A gente costuma dizer que cada real investido no esporte gera uma economia de milhares de reais na área de segurança, na área de saúde, futuramente, quando esse jovem não se tornar um problema para a comunidade, para a sociedade. Enfim, é muito mais barato investir no esporte do que em penitenciárias, delegacias. E é dessa maneira que a gente entende isso. E no decorrer do ano de 2021, a gente já tem feito algumas investidas nesse sentido. Na semana passada, para que vocês tenham uma ideia, nós terminamos aí, foi a final da terceira Copa Manaus de futsal, uma Copa que reuniu aí 120 clubes de futebol de salão na nossa cidade. O sucesso foi tão grande que alguns municípios do interior vieram participar também, mais de 3 mil atletas participando durante 90 dias, todos dentro daquele padrão de distanciamento. Nas finais nós conseguimos, através do apoio do governador Wilson Lima, que as finais desse torneio acontecessem na Arena Amadeu Teixeira, que foi uma grande alegria para todos os participantes, porque essa é o nosso maior e melhor palco de esporte no nosso estado. Conseguimos fazer essa final lá, as pessoas também todas vacinadas, com exigência do cartão, o distanciamento social colocado em prática. Temos também a atuação muito grande com a Federação Amazonense de Motocross. Já tivemos várias etapas esse ano, inclusive agora, você que está assistindo, hoje pela manhã, no domingo, tivemos uma grande prova no município de Presidente Figueiredo e a participação popular muito grande. E a gente tem uma ideia de que isso possa se expandir, não só esses esportes, mas todos os outros, né? Basquete, handebol, natação, enfim. A gente precisa fazer com que o ano de 2022 seja um ano de resgate em relação ao esporte. As pessoas estavam realmente se sentindo tolhidas desse lazer, dessa manifestação esportiva que é tão grande no nosso estado, principalmente no interior do nosso Amazonas. As pessoas torcem para que chegue a sexta-feira, o sábado e o domingo, para que elas possam ter aquela atividade esportiva da melhor maneira possível. Então, a nossa função lá na Comissão de Esporte da Assembleia é exatamente tentar propiciar, tanto junto ao governo do estado como à Prefeitura de Manaus, possibilidades de que o esporte possa se desenvolver cada vez mais. O senhor costuma, deputado, praticar algum tipo de esporte, uma corrida, um futebol? Olha, hoje eu estou no time da caminhada, né? Ah, é? Eu consigo, graças a Deus, caminhar todas as manhãs aí em torno de 8, 9 quilômetros, né? Mas o esporte que eu pratiquei muito foi o basquete, né? Até por causa do tamanho, né? Futebol, eu torci muito, mas a qualidade era péssima, né? Então eu desisti logo e passei para o basquete, que aí deu para disfarçar melhor, né? Deputado, seguinte, só trocando um pouco de assunto, né? Com um alto valor aí do combustível, há quem diga que as distribuidoras são desnecessárias, né? Porque elas encarecem ali o produto. O que o senhor acha, né, sobre essa visão? Qual a sua opinião em relação a isso? Bom, isso é uma celeuma que existe há muito tempo no nosso estado, no nosso país. E o problema que acontece é o seguinte, é que nós temos no Brasil apenas um fornecedor de combustível, que é a Petrobras. Então isso faz com que todas as nuances econômicas
relativas ao combustível sejam sempre afetadas pela decisão que a Petrobras toma. Você analisar os outros países, os Estados Unidos, na Europa, onde a concorrência é muito mais aberta, muito mais liberada, existem as diferenças de preços de fornecedor A para fornecedor B. E aqui não, a gente se sente o tempo todo resumindo a questão da Petrobras. Então, você tem que analisar a questão do preço do dólar, o petróleo é um commodity internacional, tem dia que ele está mais baixo, tem dia que ele está mais alto. Isso tudo influencia. E o que acontece? Na cabeça do consumidor, da população como um todo, a gente não conhece a refinaria, a gente não conhece a distribuidora, a gente só conhece os postos de combustível onde a gente abastece. E é por isso que fica sempre essa ideia de que acontece isso, acontece aquilo, o preço está igual, o preço está parecido. O problema não é esse, o problema é que todo mundo compra pelo mesmo preço. E todo mundo tem praticamente a mesma despesa. As empresas, o frentista de um posto é igual ao frentista de outro posto, a luz de um posto é igual à luz de outro posto. E diferentemente de outros produtos, o combustível ele tem uma demanda inelástica. Você não compra combustível para deixar na sua casa. Você compra o combustível que você precisa. Então, se eu preciso de 10 litros, eu vou comprar 10 litros. Eu não vou comprar 200 litros porque está mais barato e eu não vou comprar 5 litros porque está mais caro. Eu vou comprar o que eu preciso para chegar no canto. É diferente de arroz, de feijão. Você chega no supermercado e se tiver uma promoção, você leva mais. Ninguém leva mais gasolina. Ninguém leva menos gasolina. Você leva o que precisa. Então, é isso que faz com que esse processo todo, essa história toda em relação ao combustível gere esse tipo de dificuldades, né? Às vezes, entendimento. Mas o X da questão é exatamente esse. O petróleo é uma commodity internacional que aumenta e abaixa conforme a OPEP autoriza, ou manda, ou coloca no mercado. E isso influencia diretamente a população do nosso país. Teve uma audiência pública, não teve, deputado, na Assembleia Legislativa sobre a questão, inclusive, do GNV, né? O gás natural veicular. É importante desenvolver cada vez mais. Isso sim pode criar um diferencial grande, tanto de economia para a população, como em relação ao meio ambiente também. Sim. Já que o GNV, em relação ao combustível fóssil, ele praticamente não polui. A gente tem grandes reservas aqui no Amazonas, a gente precisa ampliar isso cada vez mais, seja num primeiro momento para motoristas de aplicativos ou de táxis, ou até para transporte coletivo. A gente já tem a ideia, o prefeito Davi Almeida já está tentando implantar a questão de ônibus aqui movidos a gás, e isso tudo pode melhorar, principalmente a questão ambiental e, no segundo ponto, a questão econômica também, fazendo com que a população tenha uma economia nesse sentido. Deputado, o senhor faz parte do partido Podemos, né? Esse ano houve a troca da presidência dele e agora o senhor é o presidente do Podemos aqui no Amazonas. Essa troca, né, de um outro deputado que representava o partido aqui no estado e agora o senhor à frente, o que isso representa? Um poder a mais de influência? Bom, na realidade, nós retornamos para a presidência do Podemos, né? Nós fomos presidentes desse partido aqui durante 10 anos, de 2009 a 2019. Ocorreu um processo de incorporação partidária no final de 2018. E nessa mudança, uma das características que aconteceu foi que alguns estados do Brasil, a presidência do partido foi passada para pessoas que eram do partido que a gente incorporou, que no caso era o PHS. E foi o que aconteceu aqui no Amazonas. Nós passamos por esse processo e agora, depois da eleição de vereador e prefeito, a presidência nacional do Podemos achou por bem voltar à administração anterior. É uma questão de cunho pessoal da direção nacional do partido, e aí eu não sei o que levou a nossa presidente a tomar essa decisão. Talvez o fato de ela já me conhecer há 10 anos, saber o trabalho que a gente tinha feito e tenha percebido que talvez nesses 2 anos o partido não desenvolveu como deveria ter se desenvolvido. Então, a gente assumiu novamente. É o partido que eu costumo dizer que é a minha casa, foi onde eu ganhei a minha primeira eleição. Tem uma simbologia muito grande, porque o número dele é o 19, o meu aniversário é no dia 19 também, então a gente
que é muito afeito, política sempre é afeito a essas coisas que a gente fica, como é que chama? Tem essas nuances todas de situações, e como eu acredito um pouco nisso, eu acho que eu, como nasci no 19, eu tenho que estar no 19 sempre, né? Então, estou muito feliz de ter voltado à presidência aqui do Podemos. Pode ter dado uma sorte, né? Ter nascido no mesmo dia. Assim. É verdade. Coincidência. Deputado, qual a sua avaliação sobre a gestão do prefeito, sobre a gestão do governador? Bom, o governador Wilson Lima tem feito aí ao longo dos últimos 2 anos e meio, tem tido um aprendizado muito grande. Evidentemente que quando ele assumiu o governo do Estado, era uma situação diferente do que está hoje. Infelizmente, houve essa pandemia pelo meio do caminho, mas eu acredito que ele tem conduzido o nosso Estado da melhor maneira possível, com uma equipe competente ao redor dele, para que cada dia que passe ele possa melhorar mais na resolutividade das demandas da população e isso possa trazer um resultado positivo para o Amazonas como um todo. Eu acredito que as pessoas gostam muito de se arvorar a serem o dono da verdade, saberem a solução para tudo, acham que o Amazonas tinha que ficar preso a grilhões de 40 anos atrás, acham que só pessoa A, pessoa B ou pessoa C tem solução para esse Estado. Eu não acredito nisso. Eu acho que a nossa população é uma população inteligente, nós temos capacidade e competência suficiente no nosso Estado para criar oportunidades para que outras pessoas, uma nova geração, possa levar os destinos do Amazonas para frente. E eu acredito muito que o governador Wilson vai trilhar ainda nesse 1 ano e meio de mandato que lhe resta, um trabalho muito bem feito para a população do nosso Estado, e isso poderá propiciar, inclusive, a reeleição dele ano que vem. Por conta do tempo, quero muito agradecer a sua participação, Abdala Frasco, deputado estadual. Muito obrigada por responder todos os nossos questionamentos, obrigada por aceitar o nosso convite. Agradeço também ao Luiz Henrique Almeida, que dividiu a bancada aqui comigo. E o Entrevista Coletiva fica por aqui. Para você, uma ótima noite e a gente espera na próxima edição. Tchau, tchau.